Vamos lá. Eu acho que nós vamos entrar ao vivo agora. Vamos ver. Vai entrar na parte do senhor ou vai ser da igreja? Eu vou da igreja aqui e daí eu já compartilho com vocês aí. Já vou chamando um a um para a gente se apresentar, tá bom? Acho que nós vamos entrar ao vivo agora. Já tá ao vivo já. Estamos ao vivo. Vou mandar o link para vocês. Os irmãos estão chegando aqui na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui compartilhando o link da nossa live. Vou colocar no grupo dos pastores também. Renan. Publiquei na página da igreja de Camoral já. Que bom. Então, mandei aqui online. Os irmãos estão chegando. Lucão, já está aqui, Lucão. Seja muito bem-vindo. Os irmãos que puderem compartilhar também a nossa live. Hoje a nossa live Conselho Bíblico. Vou pôr os pastores aqui, todos aqui, na live, e depois a gente vai... Vou apresentar todos eles aqui. Mais um minutinho aí, a gente vai apresentar, a gente vai começar a fazer uma oração. O tema que a gente vai tratar hoje é um tema bastante pertinente. Um cristão pode renunciar às suas crenças por algum motivo? Nós estamos vivendo aí dias que estão bem complexos. Aqui, ó, o Lucão está com a gente aqui, ó. Diácono Lucas. Seja bem-vindo, Lucão. Está na página da igreja. Boa noite para você. Deus abençoe. Estamos aqui na nossa live. Né? Bem, os irmãos vão chegando, fazendo seus comentários. Vou compartilhar na live aqui dos nossos jovens também. A nossa célula também. Coloquei lá na do Moisés, de Nova Esperança também. Bom, temos 3 irmãos conosco já. Nós vamos começar a nossa live orando ao Senhor, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus fale conosco. Nós temos feito constantemente essa live Conselho Bíblico, que, na verdade, é uma busca de sabedoria do Senhor para as mais diversas áreas da nossa vida. Vamos orar e depois eu vou apresentando os nossos pastores aqui, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na internet, Deus, compartilhando a Tua palavra. Obrigado também porque o Senhor tem levantado irmãos amados, pastores, homens de Deus, que podem compartilhar conosco da palavra do Senhor e do conhecimento das suas experiências ministeriais. Pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor nos dê toda a orientação do céu, para que nós, Deus, movidos pelo Senhor e também fundamentados nas Escrituras, possamos trazer conhecimento e profundidade para a sua igreja. É assim que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui na live Conselho Bíblico. Eu quero começar apresentando o pastor Renan. Essa live em específica começou por causa do pastor Renan, que fez um vídeo fazendo uma resposta na internet. Eu achei muito boa a resposta dele. Pastor, pode se apresentar para nós, pastor Renan Gustavo. Boa noite a todos, irmãos e irmãs que nos acompanham. Eu sou o pastor Renan, sou pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Campo Mourão. Me sinto bastante honrado em estar participando dessa live. Creio que será um tempo especial nesta noite, um tempo de reflexão bíblica acerca de temas atuais tão importantes para que a Igreja de Cristo possa estar aí se munindo
né, para estar vivendo de fato o que Deus deseja das nossas vidas. Obrigado. Também temos conosco o pastor Renê. Pastor Renê, pastor da Igreja Presbiteriana de Marialva. Se apresente, pastor. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Eu fico muito honrado de poder participar pelo convite. Agradeço ao pastor Alessandro esse privilégio, essa honra. E o nosso desejo é poder, de algum modo, contribuir, né, com o crescimento e o fortalecimento da fé dos nossos irmãos. Eu sou pastor em Marialva, particularmente, acredito que diferente dos demais pastores, eu sou o mais recente no presbitério e aqui no Paraná. Tenho apenas 7 meses com que cheguei aqui. Cheguei aqui no começo de janeiro. Então, tenho já experimentado também um pouquinho da hospitalidade, do ar paranaense. Deus tem nos abençoado e vai ser um prazer podermos conversar nessa noite sobre as Escrituras. Bênção do Senhor. Outro pastor aqui também que está com a gente, que é uma bênção poder estar com ele junto aqui, é o pastor Arão, lá de Paranavaí. Pastor Arão. Seja bem-vindo, pastorzão. Olá, pessoal. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. É um privilégio estar com vocês. Também os irmãos de Campo Mourão que acompanham a live e da Igreja de Marialva. É um privilégio também poder participar desse momento, e um momento de comunhão e de edificação, que meu desejo é que Deus produza crescimento espiritual na nossa vida, na vida da igreja, a igreja que pastoreamos. Um privilégio. Muito obrigado pelo convite. Bênção. Pastores, eu acho que até a gente tinha comentado aqui, antes da gente começar a nossa live, sobre deixar os microfones abertos, mas parece que se nós todos deixarmos os nossos microfones abertos, a live vai dar eco. Então, aqui estamos aqui com os nossos 4 pastores, e hoje nós vamos tratar aqui de um assunto que é de suma importância para a fé cristã. Um cristão pode renunciar às suas crenças por algum motivo? Nós temos vivido dias maus, nós temos vivido dias em que as pessoas têm cada vez mais se afastado de um conceito bíblico de fé. A gente tem percebido que o progressismo tem crescido e muitas vezes entrado até no coração da igreja, muitos pensamentos humanistas, uma nova leitura das Escrituras pela ótica da sociologia, do humanismo, e a gente está vendo algumas novas nuances tomando conta do cristianismo evangélico nos nossos dias. Então, logo de início, eu quero começar com a nossa primeira pergunta, e todos os pastores podem participar. Você vai abrindo seu microfone aí, pastor, e vai participando conosco aí, conforme for sentindo aí a direção. Mas a primeira pergunta é bastante objetiva. Pastores, um cristão pode renunciar às suas crenças por algum motivo? Ele pode abrir mão da fé por algum motivo? Alguns dias atrás nós vimos um pastor muito famoso na internet dizendo que, em nome do bem comum, ele estaria disposto a abrir mão da sua fé. Nós podemos fazer isso? Quem começa aí? Pastor Renê. E depois o Renan já emenda. Então, eu creio que não. Nós não podemos abrir mão dos princípios de fé em hipótese alguma, né? A razão é bem simples. Se eu abrir mão dos princípios de fé, então essa fé se torna relativa. Ela se torna dependente de circunstâncias para que ela seja autenticada ou negada. Então, esse é o primeiro ponto que deve nos fazer refletir em responder negativamente essa pergunta. Eu não posso abrir mão dos meus princípios de fé, não importa a circunstância. Em segundo lugar, nós temos uma enxurrada de textos bíblicos que nos orientam exatamente o oposto, né? Que é a preservação da fé em situações extremamente difíceis ou contraditórias. Então, o texto de Judas, por exemplo, né? A carta de Judas, então Judas vai falar
que, a partir do versículo 3, eu vou parafrasear o texto, que os outros irmãos também vão falar, mas Judas diz o seguinte, que ele empregava diligência para escrever acerca da comum salvação. Então, a princípio, no versículo 3, ele diz que o interesse dele era discursar, escrever, né, segundo a orientação do Espírito, sobre os elementos comuns da nossa salvação. Cruz de Cristo, né, perdão de pecados, esperança eterna e etc. Entretanto, Judas diz que ele se viu obrigado, é o termo que ele usa, a corresponder com aqueles irmãos, exortando-os a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, batalhar é a expressão usada por Judas e a fé que foi entregue aos santos. Então, se os santos abrirem mão de sua fé por conta de qualquer que seja a situação, significa dizer que eles não estão batalhando, significa dizer que eles estão relativizando a sua fé, não o seu conjunto de crenças, pautado nas Escrituras. Então, essa fé se torna, fica à mercê das circunstâncias para ser validada ou para ser negada. A gente ainda vai apanhar um pouquinho com esse negócio de microfone, vai e vem, né? Mas alguns irmãos que estão dando eco, a gente vai melhorando nisso. Pastor Renan, show que foi aí o estupim da nossa live aqui. Pode um cristão renunciar às suas crenças por algum motivo, pastor? Não dá para te ouvir, eu acho que você está com o microfone desligado. Vou ligar aqui. Liguei. Foi. Pronto. Acredito que não. Biblicamente, nós não temos liberdade para isso. É interessante que esse pastor que disse que abriria a mão, né, dos seus princípios cristãos, bíblicos, abriria a mão do evangelho, ele fala isso a respeito do âmbito político, ou seja, ele já coloca a política como algo mais importante do que a sua fé, do que o evangelho. Isso já por si só já fica bem bizarro, já fica bem estranho. E quando pastores abriram mão de valores e princípios cristãos, historicamente isso aconteceu absurdos. Nós tivemos pastores que abriram mão do evangelho para apoiar o nazismo, por exemplo, né? Bonhoeffer nos demonstra isso de maneira muito clara. Nós tivemos pastores que abandonaram os princípios bíblicos para apoiar a ditadura, para apoiar o comunismo. Impressionante que, após o resultado catastrófico do comunismo, ainda há pastores que apoiam o comunismo, que abandonam o evangelho para apoiar o comunismo. Então, enfim, quando nós somos mais influenciados pelas narrativas culturais do que pelas escrituras, o resultado acaba sendo esse mesmo. Nós abrimos mão do evangelho porque o evangelho não é o que nos constitui, e sim as narrativas culturais, né? Então, para o cristão, a Bíblia é o que há de mais atual, o que há de mais valoroso na vida do cristão. Ontem mesmo eu estive visitando um irmão que até está participando da live aí, o Marcelo Gandhi, deu até uma boa noite para os pastores aí. Sim, e ele vai se batizar domingo. E ele me disse assim, pastor, se tem algo que nada é mais valoroso do que é Jesus Cristo na minha vida hoje. Nenhumas outras coisas, nem a minha história, nem as outras histórias de vida que eu já tive, os meus pressupostos, nada é mais valoroso do que o evangelho. Então, esse pastor precisa voltar à Bíblia, se arrepender do seu pecado, né, e ter o evangelho como algo mais valoroso e que constitui ele para os demais assuntos. Essa é a minha opinião. Sim. Pastor Arão. Opa! Pronto. Com certeza não, né? Acredito que o pastor René e o pastor Renan colocaram, o pastor René colocou Judas sobre batalhar pela fé, e o Renan fez essa contextualização com o Bonhoeffer e tantos outros exemplos. O cristão, ele não pode renunciar às suas crenças por nenhum motivo. Mas nós vivemos numa época em que as pessoas, elas acreditam que a crença delas serve só para um propósito. É um cristianismo que só é utilizado para as questões espiritualistas. Eu não digo nem espirituais, porque as questões espirituais são o ponto, na minha
na minha maneira de explicar, é a competência correta da espiritualidade. Mas espiritualista, por quê? As pessoas, elas tratam o cristianismo como um fator esotérico aí, que pode ser tirado do bolso à medida que se tem necessidade, né? Você já imaginou se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem abrido mão da fé? Se Daniel tivesse abrido mão da fé lá na Babilônia? Você já imaginou se José não tivesse levado as suas convicções de fé tão a sério lá no Egito? Então você tem exemplos como esse, mas o que eu mais gosto é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que quando tentado no deserto não abriu mão das convicções bíblicas de fé. O nosso Senhor que se encarnou, que se fez homem na sua humanidade, ele não abriu mão, ninguém estava vendo, só o capeta e o pai. E ele não abriu mão, ele simplesmente não falou assim, já que ninguém está vendo, né, eu preciso de pão. Ele não fez isso. As convicções de fé verdadeira, bíblica, elas precisam ser levadas, sim, até as últimas consequências por nós cristãos. Eu sei que eu já falei bastante, mas isso não começa de grandes coisas. Isso pode acontecer com coisas muito peculiares, muito pequenas. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas nas redes sociais, elas vão postar sobre um vídeo sobre política. Ela viu lá um vídeo sobre política que está alinhado aí com o que ela pensa politicamente, e aí quando ela compartilha aquele vídeo tá cheio de palavrão, cheio de agressões verbais. Sim. Embora esteja defendendo o lado político que ela defenda, ou que muitas vezes nós defendemos como cristãos, a pessoa está compartilhando uma coisa que tem lá xingamento, palavrão, imoralidade, mas é porque é política, é porque é extremo, nós temos que lutar contra um monte de situações aí, e aí a pessoa compartilha algo que contraria a sua fé, que contraria a sua conduta de fé. Então, às vezes começa com coisas como compartilhar um vídeo no Facebook que expõe situações que não estão de acordo com a nossa fé. Então, a gente sempre pensa em coisas extremas, mas começa no pequeno. Sim, e é interessante que a gente percebe que, nesse sentido, até os descrentes estão querendo pautar a conduta dos crentes. O descrente está querendo dizer como o crente deve ou não deve ser crente, né? E muitos crentes têm aceitado isso. Isso me deixa bastante preocupado, viu, pastor e pastores, porque a gente tem percebido que, em muitos aspectos, a Bíblia tem deixado de ser a regra de fé e de prática de muitos irmãos, e ela tem entrado por um ambiente muito particular, como se a fé fosse um compartimento da vida que não tivesse relação com as outras áreas do mundo, que não tivesse relação com as outras questões da sociedade. A fé é algo que eu pratico no meu ambiente privado. Então, a fé é para dentro da igreja, a fé é para dentro da minha casa, mas a fé não é para o mundo. Então, a gente vai percebendo que esse movimento nos cristãos tem crescido muito, essa ideia de que nós podemos, aí, de alguma forma, abrir mão dos nossos conceitos de fé, né? Então, a gente vai vendo o quanto isso é complexo. Outra pergunta, irmãos, até as perguntas vão se completando aqui, complementando, né? Mas a pergunta é o seguinte: como vocês veem esses movimentos modernos que a gente está tendo aí nos nossos dias, né? Movimentos sociais como o BLM, que é o Black Lives Matter, os grupos que defendem as minorias, como os direitos LGBT, grupos que defendem o aborto e coisas assim, e muitos desses grupos são apoiados por pessoas que se dizem crentes. Como vocês veem isso no seio da igreja? No caso nosso aqui, como presbiterianos, até mesmo dentro da nossa casa, como presbiterianos, como vocês veem essa questão?
Pode escolher quem começa aí. Eu vou escolher o Renan, então. No caso era para se escolher, mas já que escolheu o Renan, vamos lá, Renan. Só peixe grande aí, deixa para a gente essa. Bom, mas eu acho que entra um pouco do que a gente já vem falando, né? Como o pastor Alessandro disse, que vai se completando, de que quando a nossa fé realmente não é aquilo que nos completa, nós acabamos precisando de outros amuletos para ressignificar a nossa vida, né? Eu vejo alguns movimentos, por exemplo, com causas legítimas, né? Mas que podem até começar com uma boa intenção, só que por eles não serem pautados pelas escrituras, eles se perdem e se tornam em aberrações. Por exemplo, o tema do feminismo, né? Eu acredito que seja uma causa nobre, uma causa correta de ser lutado no passado. Nós sabemos o quanto foi difícil as mulheres se introduzir no mercado de trabalho, e elas acabaram trabalhando naquilo que o homem não queria trabalhar, e sabemos que existe ainda hoje, sim, machismo em muitos casos, né? A mulher que sai na rua e acaba sendo mexida ou olhar de forma diferente, é óbvio que isso existe. Porém, como essa causa está na mão de pessoas incrédulas, ela acaba se deteriorando e se tornando uma aberração, e eles acabam lutando por algo que vai contra eles mesmos. E eu vejo isso de maneira muito clara, né, nesse feminismo que acaba ofendendo as próprias mulheres, defendendo, como nós tivemos, por exemplo, no final do ano, aquela jogadora transexual, a Tiffany, como a melhor jogadora feminina do voleibol, e nós temos o Pablo Vittar, que é um transexual, como a melhor cantora. Ou seja, elas requereram algo para si e acabaram devolvendo para os homens, apenas numa mutilação sexual. E, do mesma forma, eu vejo a questão do racismo. A questão do racismo com Martin Luther King, a luta dele, pautada pelas escrituras, ele deixava isso bem claro, né? Deixava bem claro que o que endossava a sua luta era, de fato, a Bíblia. O cristianismo endossava a sua luta por isso. E foi feito de uma maneira totalmente brilhante no mundo e que ecoa até os dias de hoje. Mas quando estão nas mãos de pessoas erradas, se torna idolatria. Se torna o que a gente acaba vendo, né? Que tudo acaba se entra nessas narrativas de se colocar como vítima em tudo e acaba se deturpando a real mensagem e perde completamente o sentido, né? Então, a própria sigla, por exemplo, essas são, por exemplo, as causas nobres, né, que eu citei, racismo, feminismo, que eu acho causas nobres que foram se deteriorando. E aí nós temos as causas também hoje, que já são causas que para mim são legítimas. Por exemplo, a causa do LGBTS, que agora colocaram mais, porque nem eles conseguem se definir mais do que são. Né? Só uma correção. O senhor achou a causa legítima? É isso que eu entendi? Não. A causa legítima quanto o feminismo e o racismo, mas que se deteriorou nas mãos de pessoas erradas, certo? Você foi deturpado com pessoas erradas dialogando. E há causas ilegítimas agora, que é a causa, por exemplo, do LGBTQS+. Ilegítimo. Até, pastor René, com respeito ao feminismo, ao racismo, né, eu sim, é um posicionamento meu, né? Eu acho que eles nunca conseguem ter legitimidade, porque a gente tem a própria escritura, que já nos determina qual o papel do homem, qual o papel da mulher, como nós devemos respeitar a cada um, o que nós devemos fazer. Eu vejo assim, que esses movimentos, eles são muito movidos por questões humanistas. Eu até vou... A minha grande preocupação com esses movimentos são as suas raízes, de onde eles vêm, quais são as suas fontes, quais são as suas motivações, né? E eu percebo que nenhum deles, nem o Black Lives Matter, LGBT, causa de aborto, nenhum deles está ancorado nas escrituras. Todos eles estão ancorados em ideologias profundamente humanistas e que até muitas vezes tentam se valer das escrituras, de algum versículo bíblico isolado, ou mesmo quando se aprofundam em algum conceito das escrituras, a profundidade é muito pouca, bastante rasa. Eu acredito assim que a igreja precisa olhar esses movimentos com muito cuidado, até mesmo nas suas fontes, né? Porque
eu acredito que todos eles são sistemas de redenção que não estão em Cristo. E dessa forma eles pecam. Tentativas de redenção, né? Tentativas de redenção, não cristocêntricas. Eu entendi o que o pastor... Não, eu entendi o que o Renan falou, né? Ele quis dizer que o cuidado com a mulher é uma causa legítima, o cuidado contra o racismo é uma causa legítima. Mas o movimento feminista é um movimento humanista, assim como o machismo também é uma distorção da masculinidade bíblica. O movimento feminista, eu vejo que o movimento feminista, o movimento machista e todos esses movimentos istas são respostas humanas para problemas que só as escrituras podem nos trazer uma resposta mais profunda aí. Pastor Renê, tá quietinho aí? Vem para a benção, irmão. Deixa eu falar. Então, eu entendo que essas propostas, na verdade, elas são desvios doutrinários. São desvios doutrinários acerca da doutrina da criação, da doutrina da queda e dos efeitos que a queda provocou no homem. Então, por exemplo, se você tem machismo, não é um comportamento social. É, na verdade, a transpiração, usando esse termo, né, ou externalizar de um homem pecaminoso sem o auxílio do Espírito, sem a palavra. Se você tem o feminismo, mesma coisa. Se você tem movimentos de minorias, negros e outros grupos, mesma coisa. Então, na verdade, o que você tem é a externalização do pecado por parte das pessoas e, de fato, o homem sem Cristo ofereceu uma proposta de tratar dessas questões, como individualizando, colocando cada um nos seus compartimentos e tentando resolver o problema de cada um sem Cristo, sem a palavra, sem o Espírito, e tentando resolver o problema da seguinte forma, ou seja, você é uma minoria, vamos trabalhar para você ser uma maioria. Se você é mulher e falta isso, falta aquilo, você será meramente mulher se tiver isso ou aquilo. Se você é homem, então, esse tipo de comportamento ele não é bíblico. E a igreja deveria ter uma percepção mais doutrinária da realidade, porque isso fere o princípio da criação. Então, por exemplo, como é que nós responderíamos sobre a questão do racismo? E até o pastor Renan citou o Martin Luther King, né? É um grande nome nessa área. Eu não conheço muito sobre ele, e conheço de forma genérica, né? Mas, a princípio, o primeiro ponto de se tratar é exatamente que Deus fez o homem. Então, não foi feito cor de pele no sentido de particularizado. Em Adão, nós sabemos disso, e por isso o nome em hebraico, Adão, significa terra, não é? Então, ele continha em si o gene de todas as cores. Então, Deus foi quem fez os brancos, os amarelos, os negros e assim por diante. Então, eu não trabalharia a ideia do racismo como sendo uma ideia de minoria que mereça atenção por si só, mas sim como sendo um olhar pecaminoso do homem contra o próprio homem. Nesse caso, talvez o branco contra o negro, ou o amarelo contra o negro, ou o negro contra o branco e vice-versa. A questão do feminismo, por exemplo, assim, e interessante, né? Todas essas pautas, elas são desde a queda. Você pode observar, por exemplo, que Caim matou Abel, ou seja, ele se irou contra o seu irmão, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim. Então, eu tenho ali uma demonstração machista de um homem contra outro homem, não contra uma mulher. Entende? Eu tenho, por exemplo, no Antigo Testamento, exemplo de feminismos dentro do próprio texto bíblico. Eva agiu feministicamente, sei lá, quando ela decidiu conversar com a serpente e dialogou teologicamente com a serpente. E você tem um Adão que, lógico, ainda não é pecado, isso aí são questões que nós discutimos teologicamente, por que desse comportamento de Adão, mas você tem um Adão passivo ali. Sim. Por exemplo, posteriormente, você tem
a Sara agindo de modo feminista para com Abraão, quando lhe sugere, por exemplo, casar com Agar, né? Ou ter relações com Agar. Então, veja, por que ela agiu feminista naquela questão? Porque Deus havia dado uma promessa, ela era estéril e ela tentou resolver as coisas por si só. E é exatamente a proposta desses grupos, é resolver os seus problemas por si só, sem analisar a fonte desses problemas. Então, eu entendo que tudo isso tem acontecido por conta de um distanciamento das Escrituras e, principalmente, um afastamento acerca da doutrina da criação, da doutrina da queda e dos efeitos que a queda produziu no homem. Então, eu creio que se nós voltarmos para as Escrituras e voltarmos para a doutrina da criação, voltarmos para a doutrina da queda e os seus efeitos, nós devemos trabalhar todas as questões. Eu vou dar um exemplo. A questão do feminismo, né? Qual é o grande anseio do grupo feminista, né? Então, no ano passado, você percebe que o anseio do grupo feminista nada mais era do que ter alguns direitos dos homens, como poder votar, trabalhar e etc. Beleza. A grande questão é por que os homens privaram as mulheres desses direitos. Então, aí você vai perceber que é porque eles trataram elas de uma forma inferiorizada, ou seja, eles quebraram a doutrina da criação. Nós temos, por exemplo, a escravidão no mundo, ou pelo menos tínhamos, né, melhor falando. Mas só que a escravidão, ela é antiguíssima. Porém, aquilo que nós conhecemos como escravidão mais próximo de nós foi exatamente de homens brancos escravizando homens negros, ou seja, a ideia, na verdade, foi olhar de forma diferente para o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e julgá-lo que ele é inferior. Isso aconteceu com a colonização, por exemplo, do Brasil, da América Latina. Os jesuítas eram uma concepção católica, né? Os índios não têm alma, tornar-se-ão seres imagem e semelhança de Deus quando forem recebidos pela igreja pelo batismo. Então, tudo isso aí nada mais é do que desvios doutrinários. O desvio doutrinário da doutrina da criação, da doutrina da queda, que é o que explica o porquê que o mundo está assim, e da doutrina dos efeitos do pecado no homem, que vai responder por que toda a situação está como está. É uma questão de pressuposto, né, pastor? Você percebe que eles partem de um pressuposto diferente do pressuposto escriturístico, né? Quando nós vamos para as escrituras, nós vemos, como o senhor falou, da doutrina da criação, que Deus criou homem e mulher, e eu vou além, eu acho que não é apenas uma visão rasa ou um passar de olhos pela doutrina da criação, mas a doutrina da criação na sua profundidade. Por que Deus criou o homem e a mulher? Eu vejo hoje que até quando se fala muito de casais, coloca a questão do papel e do homem e da mulher, mas qual o motivo que Deus criou o homem e a mulher? Para a glória do próprio Deus, para que o homem e a mulher representassem a pessoa de Deus aqui nessa terra, para que eles vivendo para a glória de Deus fossem essa manifestação aqui. Então a gente percebe que a questão do pressuposto desses movimentos, elas trazem uma ideia social, entre aspas, bonita, mas você vai perceber que o pressuposto é humanista. Por que Adão não fez nada? Pensou em si. Por que Eva agiu como agiu? Pensou em si. Por que a dona Sara agiu como agiu? Pensou em si. Por que Abraão agiu como agiu? Não apenas com a dona Sara, né? A questão do Abraão é bastante complexa. Nosso pai da fé, ele mentiu por 2 vezes pensando no seu couro, ofereceu a sua mulher, ele jogou sua ovelhinha aos lobos, pensando no seu próprio couro. O que é isso? É fruto da queda. É uma questão de pressuposto. Olha só que coisa interessante. O pai da fé, Abraão, o pai da fé, em um dado momento não creu que Deus poderia livrá-lo da mão dos seus inimigos e ofereceu a sua ovelhinha em sacrifício. E aí quando você começa a ver essa história, quando Deus fala assim, então traz Isaac aqui, vamos sacrificar, vamos ver se o coração seu como é que está. Eu acho que essa questão de pressuposto ela é bastante importante na análise desses movimentos sociais dos nossos dias. Pastor Arão, você está quietinho, Santo Barão?
Manda bala aí, depois para Não, pastor Renan. Não, eu concordo plenamente. É que eu acabei dizendo exatamente que o problema do feminismo e do machismo é justamente essa distorção pelo pecado em que a masculinidade e a feminilidade foi perdida por causa da queda. Agora, cabe à igreja responder demandas, a gente está falando de demandas legítimas, né? De acordo com a cosmovisão bíblica. Então, o que impulsiona a igreja não são movimentos sociais. O que impulsiona a resposta da igreja diante de um problema que possa ser legítimo não são grupos com agendas políticas ou agendas sociais ou movimentos externos à igreja, mas é a igreja que compreende a cosmovisão bíblica, a narrativa bíblica e a revelação especial de Deus na história, inclusive, porque relatos como esse que foram citados, de Sara, de Eva, de Abraão e tantos outros que existem na Bíblia, eles não foram omitidos da Bíblia. Sim. A Bíblia não tentou esconder esses problemas. E por que não? Porque serve de advertência para a igreja e para que a igreja possa fazer essa leitura cultural que eu digo da queda e do pecado, quebrando os pressupostos dos ideais e dos propósitos de Deus na criação. E de como a redenção em Cristo, que redime todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, é possível através das Escrituras. Então, a igreja não precisa de movimentos sociais. Exatamente. Agora, a igreja pode estar engajada socialmente com o evangelho. Não sei se já nós vamos chegar aí. Com isso eu não quero dizer, presta atenção, não vão dizer que eu estou dizendo aqui que a igreja deve fazer parte de movimentos sociais como este. Mas a igreja não deve estar alheia às situações onde ela está inserida. Tá bom? Sim. Joia. Só para mim encerrar ali um pouco do que eu coloquei, que, na verdade, quando eu disse causas legítimas, eu falo de causas nobres, bíblicas, né, que nós temos na Bíblia e temos resposta para isso, mas que movimentos com pessoas humanistas, pessoas incrédulas, elas levam à aberração realmente. Mas uma reflexão que fica para nós como igreja é se nós, quem sabe, em alguns momentos, eu acho que o pastor Jonas Madureira fala um pouco a respeito disso, de que às vezes nós estamos apenas cercados em loco, pensando em nós mesmos, criando pastor, evangelista, professor de escola dominical, músico, e esquecemos de preparar os nossos jovens, os nossos adolescentes para responder essas demandas de maneira bíblica aí fora. E aí fica essa fé compartimentada, né? Mas quando nós vemos, por exemplo, um John Newton, né, na Inglaterra, um parlamentar inglês respondendo à demanda da escravidão, nós vemos quando era eticamente aceitável, né? Nós vemos com um padre cristão no século IV, Gregório de Nissa, no momento em que ninguém se falava a respeito de escravidão, e não era escravidão entre negros e brancos, mas era escravidão entre povos. No século IV, alguém já ecoou a sua voz a respeito disso, já passou a lutar contra a escravidão, e desde então sempre teve algum teólogo, algum pastor, alguém escrevendo, lutando contra. Então, eu vejo que essas demandas, quando não estão nas nossas mãos, elas realmente, né, se tornam demandas humanistas, o pecado acaba aflorando, se torna aberração, e também fica uma reflexão para nós, enquanto igreja, se nós estamos de fato preparando os nossos membros, os nossos jovens, os nossos adolescentes, para responder essas demandas de maneira bíblica, para que possam compreender isso de maneira cristocêntrica, de maneira do pecado, na queda, na redenção, em Cristo Jesus, que possam aí dialogar, né, a respeito disso e fazer dessas causas legítimas em Cristo, né, como um todo. É o que Pedro fala, dar razão à vossa fé, né? Responder. Sim, qual a razão da vossa fé? Eu lembro-me que numa das nossas aulas de mestrado, já quase o pastor Renê, tivemos uma aula com o pastor Jairo Cáceres. E ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou que nós temos a tendência, ele falou dos cristãos dentro da igreja. Então, você imagina
como isso se aplica ao mundo. Nós temos a tendência de responder ao pecado cometido contra nós de maneira pecaminosa. E a gente percebe que o mundo tem tentado dar resposta ao próprio mundo caído de uma maneira caída, de uma maneira pecaminosa, de uma maneira que não traz o conselho de Deus, não traz a sabedoria de Deus. E isso é muito perigoso, né? Porque a gente tem visto isso crescer nos nossos meios. Pastor Renê, depois nós já vamos para outra pergunta, que até o pastor Arão já deu uma adiantada nela aí. Então, eu concordo com o que o pastor Renan comentou, citando os exemplos, né, de Gregório de Nissa, e também na Inglaterra, foi exatamente o primeiro país a dar passos bem consolidados para a abolição da escravidão. E aí, só complementando, o que acontece? O que nós estamos discutindo nessa primeira pergunta está relacionado ao primeiro. Na verdade, eu creio que talvez a igreja dos nossos dias ela caiu numa velha heresia chamada dualismo. Essa heresia ela é muito antiga e vem sempre se renovando com novas roupagens, e é exatamente a separação entre o santo e o profano, entre a vida que a Bíblia tem autoridade e a vida que a Bíblia não tem autoridade. Então, essa divisão, esse dicotomismo, ele me leva, por exemplo, a olhar essas questões que nós estamos tratando fora do âmbito da Escritura, ou interpretar estas coisas como sendo apenas consequências naturais que a sociedade provocou para si mesma. Quando, na verdade, eu tenho que olhar a sociedade pelo prisma da Escritura, entender exatamente a realidade como um todo, a partir da própria Escritura e das doutrinas bíblicas. Então, por exemplo, tanto Gregório de Nissa, que ele combateu a escravidão, que naquela época, né, a escravidão não era nesse sentido como é moderna, né, a questão de negros, brancos contra negros. Qualquer pessoa poderia ser escravo no período romano, e até médicos eram escravos, você poderia ser vendido para pagar suas dívidas. Até lembrando, só nesse sentido, pastor Renê, que os escravos negros que chegavam aqui pelas mãos dos mercadores brancos eram vendidos por negros na África. Eram negros capturando negros, vendendo negros para o comércio dos brancos na América. Exato. O próprio apartheid, que é tão falado, né, na África do Sul, você tem segregação de negros contra negros lá. Então, por que nós estamos colocando essas coisas? Para que os irmãos percebam, se eu tirar os olhos da Escritura para ler a minha realidade, eu vou tomar algum tipo de decisão equivocada, como, por exemplo, e como o pastor Renan colocou, essa questão das minorias, a causa legítima mas o que está errado? Está errado primeiro, o foco está errado. Porque eles estão tratando do problema dos homens a partir do próprio homem, não a partir de Deus. Então, exatamente. Se eu trato o problema a partir do próprio homem, eu posso perguntar o seguinte: por que está errado? Quem é que diz que está errado? Quem é que diz que está certo? Entende? Então, se eu olho para o homem a partir do próprio homem, então eu entro no abismo. Quem é que diz? Quem é que vai legislar essa causa? Não é? A segunda coisa é que quando eu olho a realidade fora da Escritura, eu começo a criar subterfúgios para solucionar aqueles problemas, que são subterfúgios, na verdade, completamente passageiros e que continuarão, ou talvez até agravem a situação. Por exemplo, nós temos diversas conquistas sociais que as mulheres conquistaram. Qual é o fruto disso hoje para as mulheres? Então, o que nós vemos são mulheres com dupla jornada de trabalho, trabalha em casa, trabalha lá no trabalho, estuda para tentar prosperar no seu emprego. Se são casadas, ela tem uma outra jornada dentro de casa como esposa, talvez como mãe. Então, você vai vendo mulheres que vão ficando doentes por conta de um acúmulo de funções e uma cobrança muito grande. Um outro pecado somado a isso, eu digo, como pastor, por conta de já ter aconselhado e visto pessoas assim, você tem utilizando a mão de obra feminina.
Então, se as mulheres se dão bem nos concursos, nas provas, nos trabalhos, e muitas vezes ganham melhores do que eles mesmos, os homens vão copiar o exemplo de Adão e vão fazer o quê? Eles vão ficar por ali, bromando e curtindo a vida às custas das mulheres. Então, aí você já tem um outro abuso. Você já tem uma outra forma pecaminosa que esses homens estão agindo com as mulheres. Todo tipo de resposta que não seja bíblica, ela vai causar um tipo de escravidão. Todo tipo de resposta que não for bíblica, ela vai causar escravidão. Esses movimentos, por exemplo, só mais uma questão do feminismo, eles dizem que a mulher é mais livre servindo ao seu patrão por dinheiro do que servindo ao seu marido por amor. Para você ter uma ideia do que é isso. Então, uma mulher, na perspectiva feminista, ela é mais livre envolvendo-se nos seus estudos da faculdade do que envolvendo no aprendizado, na educação dos seus filhos. E a gente vai vendo as distorções. O pastor Arão tinha levantado uma lebre, e o pastor Renê também levantou essa lebre agora, há pouco. Que tipo de engajamento social, então, a igreja deve ter nos dias de hoje? Nós já falamos aqui bastante do decurso da história, de como o pecado vem se desenhando, vem fazendo as pessoas se desviarem. Quero começar com o pastor Arão, pastor. Que tipo de engajamento social a igreja deve ter nos dias de hoje, pastor Arão? Bom, o engajamento social, primeiro, é de não deixar de ser igreja, não perder a sua essência doutrinária de fé, suas convicções de fé, não perder não se vender, né, por conta de demandas. Então, eu acredito que a primeira área de atuação social da igreja é ela cumprir exatamente o papel a qual ela foi chamada. A glória de Deus. Ela está comprometida com a glória de Deus, ela está comprometida com a verdade de Deus, revelada de Deus. Então, assim, eu gosto muito da frase de João Calvino nas Institutas, quando ele escreve a carta lá para o rei da França, e que ele diz, olha, não existe religião verdadeira que não esteja associada à verdade. Não existe religião legítima se ela não estiver associada à verdade. Então, ela precisa cumprir o seu papel como igreja. No evangelho, na pregação do evangelho, no ensino do evangelho, porque quando a gente fala de pregação do evangelho, a gente pensa assim, dá uma chance para Jesus. É mais do que isso, é fazer discípulos diante daqueles que foram eleitos por Deus e ensinar eles a guardar tudo. O ensino faz parte da missão da igreja. E quando a gente está falando aqui de engajamentos sociais e tudo, e demandas que são legítimas, outras que não são legítimas, a igreja precisa estar engajada em questões legítimas e em questões que não são legítimas, mas a igreja precisa estar engajada, inclusive, para não cair nessas ciladas. O movimento do LGBT+, Ultra Power, sei lá. Falta letra. Falta letra. Então, assim, como que é? Alfabeto inteiro já. O alfabeto são inteiro, criativos, são criativos. Então, assim, a igreja precisa cumprir a sua missão. Agora, em quais Deus pode colocar a igreja numa... Eu conheço igrejas, por exemplo, que estão inseridas num contexto de cuidado de crianças abandonadas, outras, né? E aí nem sempre uma igreja vai estar fazendo este serviço, ela estará atenta às demandas da onde ela está inserida e assim por diante. Mas eu acredito que o fator mais importante do engajamento social da igreja é ela cumprir o chamado bíblico, o chamado que Deus deu a ela e que Cristo, nosso Senhor, comissionou, de ser a sua igreja gloriosa, a sua igreja militante, e proclamar o evangelho e ensinar aqui o evangelho, mesmo que isso a leve ao martírio. Eu tenho percebido, pastor Arão, que muitas igrejas, e eu acho que ela tem que se envolver exatamente como o senhor falou aí,
Mas o que a gente percebe de igreja que começa a ter engajamento social e vira ONG, não é brincadeira, não. Eles vão deixando o evangelho de lado, vai colocando o evangelho de lado, vai colocando o evangelho de lado, e vira ONG. Eu falo que não existe engajamento mais poderoso na sociedade do que o próprio evangelho de Cristo Jesus. É isso mesmo. Eu posso te interromper? Romanos 1,16. Exatamente. Romanos 16, Paulo diz lá, ó, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para salvação. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvação. E foi dada à igreja, lá em 2 Coríntios, Paulo fala disso, capítulo 5. Tá me ouvindo? Tamo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que Cristo estava reconciliando consigo todas as coisas e nos deu o ministério da reconciliação. Há uma reconciliação que precisa ser feita. Em Cristo. E essa é a mensagem da igreja, reconciliai-vos com Deus. Então, quando a igreja ela assiste numa causa social, ela não pode colocar a causa social em primeiro lugar. As coisas que vão reconciliar este mundo social que está num caos, decaído, em queda, é o evangelho. É Cristo, Amém. É a reconciliação com Cristo. Pastor Renan? Acho que tem uma frase, né, que eles associam lá a São Francisco de Assis, que eu acho que entra bastante no que a gente está falando aqui. Esse grupo, principalmente das igrejas que tem se tornado ONG, usa bastante, né? Que é pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Né? Primeiro que São Francisco de Assis nunca disse isso, né? Eu nunca achei nada. Se você procurar, você vai ver que ele jamais disse uma atrocidade dessa. Porque a causa máxima da igreja, a principal causa da igreja, como o pastor Arão bem disse, é a querigma de Deus, né? É a proclamação da palavra de Deus. Essa é a principal missão da igreja. Mas, e a Bíblia fala, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir a palavra de Deus. Nós somos reconciliados para reconciliar mediante a palavra de Deus, né? Mas nós, às vezes, flertamos aí com esse politicamente correto e no início da pandemia, por exemplo, uma pessoa mandou um recado no Facebook da nossa igreja perguntando, olha, nesse período de pandemia, o que vocês têm feito enquanto igreja para ajudar as pessoas? Quantas cestas básicas vocês já doaram? Quantas pessoas vocês já ajudaram nesse período? Né? E uma pessoa que nem é da igreja, não tem contexto nenhum com a gente, cobrando a gente, e a gente ficou pensando um pouco sobre aquilo. E primeiro, a pessoa não deve... e esse é o pensamento que as pessoas têm de igreja. Que igreja, a igreja bíblica, a igreja boa, é aquela que está inserida, dando cestas básicas, criando ONGs, tudo mais. Ok, como o pastor Arão disse, temos igrejas, pela graça de Deus, envolvidas, né, com orfanatos, envolvidas. A nossa igreja que mesmo nunca doou tanta cesta básica, a junta diaconal nunca visitou tantas casas como visitou nesse período de pandemia, nunca orou com tanta gente, mas isso é um desdobramento do que a nossa principal missão nos faz ser. A principal missão de pregar o evangelho nos leva a servir o próximo em sacrifício. A compreensão correta do evangelho nos faz amar e sacrificar os nossos bens, a nossa vida, o nosso tempo em prol do outro. Né? Seria uma forma testemunhal do evangelho pregado? Seria isso, pastor René? Isso. Né? Mas pelo que a nossa principal missão é a pregação do evangelho. E outra coisa que eu acredito que principal da igreja nesses novos dias, se tratando principalmente esse avanço, infelizmente, novamente, do progressismo, né, nas igrejas, é que a igreja deve cumprir o seu papel profético sem estar preso a A ou B. Né? Verdade. Porque quando nós estamos presos a ideologias, elas que nos têm, e não nós que as usamos. Quando nós estamos presos ao A ou B, é elas que nos têm. E o evangelho não está preso a nada. Né? Eu falo isso constantemente, que um cristão genuíno não é de direita e nem de esquerda, ele é cristão. E se isso não for suficiente para identificá-lo, ele ainda não aprendeu sobre o evangelho. Pastor René? Eu vou tomar a última palavra do pastor Renan como o link da minha fala, e de fato, essa temática do envolvimento social da igreja, ela na verdade tem sido mais compreendida à luz de uma ideologia do que da própria escritura. Eu concordo com ele, nós não devemos estar presos a ideologias. Então, por exemplo,
Quando nós nos perguntamos o que é esse engajamento social, qual é a resposta que nos vem? A resposta de assistencialismo. Mas assistencialismo não é engajamento social, porque eu posso dar comida para o morador de rua a vida inteira e nunca me engajar com a situação de pobreza, miserabilidade e vulnerabilidade que aquele indivíduo esteja passando. Então, eu entendo, à luz das Escrituras e do nosso catecismo, o catecismo maior, e o engajamento da igreja na sociedade é exatamente quando cada crente toma para si a responsabilidade de viver aquilo que lhe foi dado, o Evangelho, como bem disse o pastor Adão. E eu creio que nessa área, quando lidamos com os problemas sociais, então o Evangelho se dá exatamente em mostrar a transformação de Cristo na nossa vida com um padrão moral e ético que é segundo o reino de Deus e não segundo esse mundo, como o próprio Senhor Jesus esclareceu ou nos ensinou no Sermão do Monte, né? A pergunta de número 141 do Catecismo Maior é fantástica, porque ela trata sobre essa questão quando o Catecismo avalia o 8º mandamento. Então, quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Observe que a resposta ela envolve a minha vida no âmbito social. Então, o Catecismo diz assim: os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade. Então, isso envolve questão social, porque isso mostra ao crente que ele não pode mentir em hipótese alguma, nem aderir a mentiras em hipótese alguma. Então, se isso fosse vivido pelos crentes, nós teríamos certamente uma redução de, sei lá, metade de todo tipo de engano, de todo tipo de contrato fraudulento que você possa existir. Porque os crentes estão espalhados em todo lugar. Então, a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. Então, você vê que a questão social que envolve os contratos, envolve o comércio entre os homens, envolve a justiça nesses contratos. Nesse mandamento, eu não vou ler tudo, logicamente, mas, por exemplo, o texto aqui, fazendo luz à palavra de Provérbios, vai mostrar, e Calvino fez a interpretação correta disso, ensinou em Genebra, que, por exemplo, quando você tem períodos entre safra, os preços sobem. Por quê? Porque alguns comerciantes retêm o produto a fim de que o preço suba, para poder vender mais caro. Isso é uma espécie de roubo, de extorsão, porque ele fica mais rico à medida que aquele que vai comprar o produto fica mais pobre. Isso não é verdadeiro, isso não é fidelidade, isso não é justiça, isso não é um trato comercial verdadeiro. Então, o engajamento social da igreja, ele nada mais é, como os irmãos já falaram, do que cada crente assumindo responsabilidade particular de viver a palavra de Deus em temor a Deus, nos seus relacionamentos com os homens e na administração dos seus bens. O grande problema que eu vejo hoje com essa defesa do engajamento social é aquilo que é conhecido como terceirização. Os crentes terceirizaram para a igreja, instituição local, instituição nacional e suas autarquias, aquilo que eles deveriam fazer. Assim como os crentes, enquanto cidadãos, terceirizaram para o governo aquilo que eles deveriam fazer. Então, por exemplo, num momento de pandemia como esse, toma lá o exemplo que o pastor Renan falou, o cara liga e pergunta: quantas cestas vocês doaram? Mas será que esse camarada teve piedade de não doar uma cesta, mas pelo menos 1 quilo de alguma coisa para alguém que precisava? Será que ele pelo menos procurou alguém que precisava para ele doar 1 quilo de algum tipo de alimento? Entende? Então, a concepção da igreja acerca de envolvimento social, ela é uma concepção de terceirização. Ou seja, eu entrego para o Estado fazer esse papel de misericórdia e eu entrego para a igreja como instituição esse trabalho de misericórdia. Quando o que nós encontramos a palavra é o contrário. Jesus chamou cada um de nós, particularmente, a sermos sal e luz do mundo. Ele não disse: pega o teu sal e entrega para alguém administrar. Pega a tua luz e dá para alguém administrar. Eu vou rapidinho citar aqui 2 exemplos. O primeiro, no Antigo Testamento, uma prescrição rápida em Deuteronômio 14, do versículo 22 até o versículo 29. Então, você tem lá uma orientação sobre o dízimo no Antigo Testamento.
O dízimo no Antigo Testamento deveria ser entregue, cada pessoa, cada família, cada pai deveria devolver o seu dízimo, e esse dinheiro, ou o alimento, os grãos, como era naquela época, eles tinham a finalidade de, no versículo 27, diz assim: porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade. Então, você percebe que a ideia é de não desamparar, porque o levita havia sido consagrado exclusivamente para os serviços no tabernáculo. Versículo 28 diz: ao final de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então, rapidinho para os irmãos entenderem, né, que está nos assistindo. Anualmente, o cara pegava o seu dízimo, que era um ambiente agrícola, então ele não tinha dinheiro todo mês como nós, né? Tem salário, etc. Então, ele tirava o seu dízimo anualmente e ele levava a Jerusalém, ou na cidade onde o tabernáculo estava. E aquele dízimo era entregue, então, ali no templo, ele também se alimentava disso, como oferta de gratidão ao Senhor, e aquilo servia para a manutenção dos sacerdotes e sumos sacerdotes, e de todos aqueles que estavam envolvidos diretamente com o serviço do templo ou do tabernáculo até o templo ficar pronto. Porém, Deus dá uma prescrição, porque isso iria desamparar os levitas que não estariam de serviço quando aqueles dízimos fossem levados para Jerusalém. Então, o Senhor diz o quê? A cada 3 anos, o dízimo desse ano fica na cidade. E ele, então, será entregue aos levitas. Estes levitas comerão, né, serão supridos com esses dízimos. E no versículo 29 diz: então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, um estrangeiro. Então, por exemplo, você pode fazer não um anacronismo, né, mas tenta fazer uma tipologia com viajante, o pessoal está aqui, por alguma razão, passa na cidade e precisa de abrigo, de comida, porque na sua viagem não fez provisão suficiente. Poderíamos fazer até extrapolar o texto e tentar encaixar aqui um morador de rua, algo desse tipo. O órfão e a viúva que estão dentro da cidade, da tua cidade, e comerão e se fartarão, porque o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas obras. Então você vê que a prescrição do Senhor para que Israel se envolvesse socialmente não foi criar um conselho de assistência social, não foi criar uma ONG de assistência social, mas foi dizer: cada pessoa que reside nessa cidade, ele tem a obrigação de viver o Evangelho, e essa vivência do Evangelho transforma a sociedade. Então, o dízimo, naquela época, era entregue dessa forma, visando sustentar não apenas o sacerdote e todos os levitas, mas também prover recursos para as viúvas, órfãos e estrangeiros, pessoas que tivessem algum tipo de necessidade. O segundo exemplo você encontra em Efésios, pegando a grosso modo, mas há vários outros textos. Mas você vê a transformação social quando o apóstolo Paulo, instruindo em Efésios capítulo 4, ele diz assim no versículo de número 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. Então, veja, Paulo chega para o cara e diz assim: você era um ladrão, beleza, se arrependeu, me arrependi, creio em Jesus como meu Salvador. O que é que eu tenho que fazer a partir de agora? Ele disse 2 coisas. Primeiro, aprender a amar o trabalho, porque aí você vai glorificar a Deus com o trabalho. Beleza. Segunda coisa, você tem que usar o seu trabalho para suprir suas necessidades e suprir o que precisa. Veja, ele não disse: pega o teu dinheiro e dá para alguém, ou transfere para outro. Não. Então, Paulo diz: assuma a responsabilidade de socorrer o necessitado. Então, imagine se a igreja, Brasil afora, assumisse a responsabilidade, cada um de nós, particularmente, assumíssemos nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros, como é a prescrição bíblica, né? Atender primeiro de casa, depois de fora. Imagine que nossas cidades seriam muito bem atendidas, muito bem atendidas. E as pessoas que realmente precisam, elas seriam bem atendidas, talvez não em grandes quantidades de dinheiro, comida, etc., mas elas seriam bem atendidas porque atender particularmente envolve relacionamento, envolve preocupação. Nós teríamos como pregar o evangelho a essas pessoas. Entende? É diferente de um CAPS, esses órgãos que fazem esse tipo de trabalho a quem
é notificado para eles, e etc. Hoje eu entendo que por conta da nossa, eu vou usar o termo preguiça, ou da nossa negligência em assumir o dever, esses órgãos hoje se tornam necessários, mas não deveria. Né? E perceba que o engajamento da igreja na sociedade deveria ser dessa maneira. Cada crente tem sua responsabilidade em viver o evangelho, como disse o pastor Arão, em não estar debaixo de uma ideologia, como disse o pastor Renan, que eu, infelizmente, talvez seja algumas ideologias que têm despertado, entre aspas, essa caridade dentro da igreja, né? E não o evangelho nem o rápido. o evangelho é libertador. A gente vê isso muito claro. O pessoal fica criando a tal da teologia da libertação. Não há nada mais libertador para o homem do que o evangelho. Até o nosso presidente usa erradamente o texto de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós olhamos para as escrituras, isso claramente, João 17 diz, santifica-os na verdade. A verdade é o quê? A palavra de Deus. Essa é a verdade do evangelho, todo o conselho de Deus para nós. Eu vou pular uma pergunta aqui que era muito boa e quem sabe a gente pode até voltar para ela em algum dia, que também tem a ver com engajamento social. E eu vou para a última pergunta aqui. Nós já estamos aí com 1h06 de live. Bênção, uma live muito boa. Mais uma vez quero agradecer os pastores por estarem com a gente aqui. E a gente vai para a última pergunta e também para algumas considerações finais, né? O tema da nossa live é se a gente pode abrir mão, se o crente está autorizado a abrir mão das suas crenças por algum motivo. E a última pergunta é nesse sentido, né? A gente viu que alguns dias atrás, cerca de 15, 20 dias atrás, o pastor John MacArthur, lá nos Estados Unidos, ele ficou aí nas mídias sociais de uma maneira bastante intensa, porque o governo lá de onde ele está, se eu não me engano, é a Califórnia, resolveu interferir na ação do culto, não permitindo que os crentes cantassem ao Senhor durante o culto. E aqui vai a pergunta, né, que tem tudo a ver com o nosso tema. Como agir diante de uma interferência do Estado no culto? Do Estado fala assim, o crente só pode fazer o culto de 1 hora, por exemplo. Então, o crente vai fazer o culto, mas não vai cantar. Ou o crente não vai poder cumprimentar, abraçar, e por aí vai, que são assuntos bastante atuais. O que vocês me dizem disso, pastores? Arão? Puxa a fila, Santo Varão. Esse caso do pastor John MacArthur, eu confesso para vocês que quando eu comecei a ver, eu assisti alguns vídeos, li alguma coisa, depois vi algumas coisas, até da entrevista que ele deu, e aí você percebe que não é uma interferência do Estado sobre recomendações de cuidado com a pandemia, mas era realmente uma censura litúrgica, né? Mas eu confesso para você que às vezes me parecia que a coisa estava acontecendo muito, muito aos extremos. Mas veja bem, a igreja está submissa à autoridade, tá certo? Ela está submissa à autoridade, mas ela está submissa a Deus e à palavra de Deus. E Deus está acima dessas autoridades. Então, de que maneira a igreja reage em submissão à autoridade e em submissão a Deus? Ela se submete a Deus. E já tentaram calar a voz da igreja. E ela se tornou igreja subterrânea, igreja perseguida, igreja que prega o evangelho. A China, por exemplo, tem tentado calar e abafar a voz da igreja, o culto da igreja, e não consegue. Simplesmente o evangelho, a graça e o poder de Deus em salvar e manter o seu povo tem feito com que as portas do inferno não prevaleçam na China, na igreja perseguida. Isso inclui até gente com disposição para morrer, né, pastor? Gente, é isso. A igreja, irmãos, precisa entender que o nosso chamado é para o martírio. Nosso chamado é isso é testemunho.
a gente tem medo do martírio. Claro, ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer ver seus filhos, né? Eu quero ver meus filhos indo para a escola bíblica dominical, indo para a igreja, Nós certo? também. Nós também. Eu quero ter liberdade para isso e tal. Mas a igreja não precisa ter medo do martírio. O contexto pelo qual Apocalipse foi escrito é justamente para lembrar que a igreja é vencedora em Cristo. O propósito de Apocalipse é para consolar, fortalecer a igreja perseguida. Exato. E ver o Senhor sentado num alto e sublime trono, governando com tudo nas suas mãos. Eu não queria entrar na questão se o John MacArthur errou ou não errou, porque eu não consegui fazer a leitura das... Eu confesso que eu até perdi o interesse um pouco quando eu percebi que isso estava entrando naquele discurso ideológico, sou contra ou a favor, mas, na minha opinião, como igreja de Cristo, a igreja de Cristo precisa ser submissa às autoridades, enquanto essas autoridades não contrariarem a vontade e o querer de Deus. Lembra do apóstolo Pedro e João? Lá, oraram por intrepidez, para pregar o evangelho com intrepidez. Vocês estão proibidos de falar de Jesus, de se reunir. Mas é importante obedecer a Deus do que aos homens, filho. Mas só para clarear um pouquinho, pastor, o John MacArthur ele tomou esse posicionamento porque os governantes, sem fundamento algum, por exemplo, permitiram bares, permitiram comércio aberto. E outra, não há uma única comprovação científica de que a igreja seja disseminando essas questões. Até nós tivemos aí o pastor Iago aí fazendo uma defesa um pouco mal educada com respeito ao pastor John MacArthur, né? Mas não há, irmãos, não tem uma evidência científica. Se tivesse, cada cidade está fazendo de um jeito, cada estado está fazendo de um jeito, cada país está fazendo um jeito. E eu até entrei para ver como que estava sendo feito, se eles não estavam usando máscara, dando distanciamento. Estava tudo certinho. Por isso que eu estou falando. Porque, por exemplo, eu não voltei aqui na minha igreja, nós estamos em reforma do templo. A gente começou uma reforma antes da pandemia, e a gente estava fazendo, inclusive, na época, era verão, nós estávamos fazendo o nosso culto, as nossas reuniões congregacionais ao ar livre, porque o nosso salão social, o salão social no fundo do templo da minha igreja, ele é inadequado, ele não tem ventilação nenhuma e tudo mais. Então, quando teve a quarentena e houve a possibilidade de voltar com cultos presenciais, nós descartamos a possibilidade de ter o culto presencial no nosso salão social. Primeiro, porque já estava frio. Segundo, porque o salão social não atenderia. A gente teria que fazer um culto para 10 pessoas, porque o salão social não atende mesmo. Então, a gente preferiu continuar pela internet. Mas eu vejo igrejas, inclusive das nossas, do nosso presbitério, que tem dado exemplo aí e tem feito os cultos com muita segurança, com muita responsabilidade, zelo para cumprir a lei pública, civil, de cuidado e de bom testemunho, e também para exercer um culto agradável a Deus nos parâmetros bíblicos, né? Eu acredito que o caso que usou do John MacArthur foi muito mais ideológico para expor do que necessariamente algo que fosse um desrespeito. Eu confesso para vocês que, de repente... Não se aprofundou muito, né? Tá certo. Eu não me aprofundei muito, eu estou gastando tempo aqui, talvez, de quem tem essa aprofundamento. Não, ô louco, pastorzão, tá nos abençoando aí. Pastor Renê, e depois pastor Renan, que a gente já está com quase 1h15 de live aqui, então vamos tentar ser um pouquinho rápido. Pastor Renê, depois o pastor Renan, e quem sabe a gente marca outra live aí, que eu acho que um dos assuntos bem importantes ficou aqui no ar, aqui, a gente vai voltar para ele depois. Nem vou levantar a lebre aqui, mas depois a gente leva depois. Pastor Renê. Então, eu acompanhei, mas bem de longe, eu não sou muito dado às questões das redes sociais, mas assim, olhando o problema em si, né? Eu acredito que a igreja ela só deve submissão ao Estado enquanto o Estado se mantiver
nas suas decisões de acordo com as Escrituras. Então, nós temos o texto de Atos 4, versículo 19, né, que conhecem, Pedro e João diante do Sinédrio, e eles proibiram Pedro e João de pregar, de mencionar o nome de Jesus. Então, era uma proibição por parte das autoridades, ou seja, uma lei que foi criada ali. E eles disseram que não era justo. Justo era, de fato, ficar com Deus e não com a proibição deles. O nosso catecismo, na pergunta 127, o catecismo maior, vai tratar sobre o quinto mandamento e ele vai dizer que a honra que é devida pelos inferiores para com os superiores, né, tratando lá da honra dos filhos para com os pais, dos pais para com seus superiores e assim por diante, primeiramente é uma reverência no coração, no procedimento, na palavra, orações em ações de graças pelos nossos superiores, a imitação das suas virtudes e graças, a pronta obediência às suas determinações, né? A palavra é mandamento aqui no catecismo, e conselhos legítimos. Então, há uma qualificação dessas ordens, dessas leis, que é exatamente a questão legítima. E aí a pergunta é, o que é legítimo? E aí eu vou, então, para a pergunta 24 do Catecismo Maior, que diz o que é pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Então, eu creio que o John MacArthur acertou. Se essa foi a situação lá do Estado impedir a igreja de cantar, então isso é um absurdo isso. Né? Então, é uma interferência no culto e no exercício da fé. Então, eu creio que ele acertou. E eu creio que nós devemos, sim, submissão ao Estado, enquanto o Estado, nos seus decretos, ele se mantiver em consonância com a palavra. Veja, não estamos exigindo um Estado cristão. Bom seria. Mas que o Estado, mesmo composto por homens, né, aqueles investidos de autoridade, mesmo que não sendo cristãos ou tementes a Deus, mas as leis e as decisões tomadas não tiram a palavra. Nós temos que lembrar que não é porque o Estado decide algo que aquilo deve ser obedecido por nós. Nós somos obrigados a obedecer ao Estado enquanto as decisões do Estado se configuram como um reverberar das proibições bíblicas, que aí é pecado. Mas nem toda proibição do Estado é um pecado. Ou seja, por isso, inclusive, que os comunistas e os governos totalitários são bastante contrários ao Evangelho, não por causa da mensagem bíblica em si, do pastor lá ler a Bíblia, porque para eles o Evangelho é uma subversão daquilo que eles creem. Eles sabem que o crente genuíno tem uma fidelidade maior do que a fidelidade ao Estado, que é a fidelidade a seu Deus. Exato. Então, por exemplo, nem todo pecado é um crime, ainda que a lei não o regulamente como tal. Mas nem todo crime é pecado. Então, por exemplo, você tem no Brasil hoje a permissão do aborto. Então, não abortar, por exemplo, para quem tem o direito, segundo a lei brasileira, né, ou o médico não fazer, ou nós criticarmos isso, é um crime. Entretanto, não é um pecado, porque a Bíblia, de fato, proíbe tal tipo de prática. Então, essa nossa submissão ao Estado, ela depende da Escritura. Eu só posso submisso ao Estado quando as decisões do Estado reverberarem as proibições bíblicas. Quando o Estado estabelecer uma outra norma que seja contrária às Escrituras, então eu tenho toda a liberdade da parte divina de não me submeter ao Estado. Eu não estarei sendo um subversivo, eu não estarei sendo um rebelde, nem um anti-cidadão. Pelo contrário, eu estarei exatamente guardando a proporcionalidade que é a discussão da nossa live, guardando a minha fé. Eu estarei vivendo a minha fé. O pastor Renan, tem uma irmã, a Leila Esper, né? Ela colocou aqui, até desculpem que não está conseguindo enviar, mas ela está falando sobre Daniel, que quando foi baixado lá o édito, e que ninguém poderia orar, Daniel foi na sua janela, de costume, dobrou os joelhos 3 vezes por dia e orou ao Senhor,
contra a lei. Ele agiu por fé, em fidelidade, sem pecado, mas foi um fora da lei e teve que pagar por isso, né? Pastor Renan, dá sua palavra sobre esse assunto, depois eu vou pedir para que cada um dê uma palavrinha final, eu vou ler um pouquinho depois da participação dos nossos irmãos aqui e a gente vai para as palavras finais. Pastor Renan? A Leila roubou o meu texto aqui. Poxa vida, aí Leila, ó. Ela é membro da sua igreja aí, não? Não. Não, ela é de Paranavaí. Aí, ó, combinado com o pastor Arão, viu, Leila? Ó, agora o pastor Renan ficou sem saber o que fazer. Eu estava tentando responder a Leila aí, mas não consegui também. Travou lá no Facebook. Brincando. Mas eu acho que enquanto a proibição era sanitária e não religiosa, né? Era imposta a todos os bares, lanchonetes, de maneira geral. Eu lembro de quando as pessoas procuraram Jesus lá e tentaram criar uma arapuca para Jesus ali a respeito de pagar impostos, né? E Jesus colocou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, sem a gente entrar de maneira muito profunda, mas, ou seja, dizendo para eles assim, olha, vocês querendo ou não enquanto judeus, vocês têm responsabilidades e privilégios para com o Estado romano. Vocês querendo ou não, vocês usufruem da economia deles, vocês usufruem de todo o bem-estar ou não, vocês achando bom ou não, vocês acabam usufruindo, estão sob o Estado de Roma. Mas se o Estado de Roma requerer adoração ao imperador, e aí ele coloca, dai a Deus o que é de Deus, ou seja, a adoração é exclusiva somente a Deus. Mas o respeito ao Estado, a ações de cidadania e tudo mais, nós devemos respeitar, enquanto cidadão, as leis do Estado, enquanto elas não firam as Escrituras, enquanto elas não vêm ferir a religião. E é o que aconteceu, por exemplo, nós vendo aí na questão do John MacArthur. Enquanto era sanitário, ok, mas a partir do momento que abriu para todos e querer interferir no momento de culto, é proibido cantar, é proibido orar, é proibido isso, sem nenhuma base de fato científico, eu acho que realmente não há argumentação para respeitar, para continuar, e deve-se fazer como ele fez, né? Ir contra e custe o que custar, doa a quem doer, né? Eu já vi lá que teve advogados que já foram a favor para ajudar, para defender a igreja, por justamente ver essa incoerência do Estado, e que certamente isso irá acontecer. No início mesmo do retorno, a OMS, de maneira bizarra, colocou a igreja como o ambiente que mais contaminava pessoas. Sem base alguma. Não há um fundamento científico sequer para isso. Não há nada, absolutamente. Nós não temos como ver se o vírus está dentro da igreja, se ele está na rua, ninguém sabe onde pegou. É um absurdo. É uma verdadeira perseguição contra o evangelho, viu, pastor? Isso, e aí nós passamos a compreender que, há uma perseguição, passa a haver também, como de costume, né? Uma perseguição religiosa, ideológica, como todos os temas. Mas eu acho que o cristão deve permear justamente isso, né? Enquanto as leis do Estado não interfiram na nossa adoração, nas escrituras a Deus, nós as respeitamos e damos exemplo, né? E somos aqueles que promovem isso e respeitamos com todo o zelo. Mas a partir do momento que elas interferem nas escrituras, naquilo que é sagrado para nós vamos fazer como Daniel. Nós vamos continuar prestando culto a Deus, como a própria Bíblia coloca, como de costume, né? Não fazendo para ofendê-los, para debochar, não, como de costume da nossa fé. Sim, pastor, sim. Pastores, a gente vai caminhando aqui para o final, só quero fazer algumas pequenas considerações aqui, agradecer todas as pessoas que participaram, quero agradecer vocês em especial. Meus irmãos, obrigado, vocês enriqueceram aí profundamente a nossa live. Eu acho que também agradecer a Deus por essa ferramenta nova, que jamais imaginava que a gente ia poder fazer uma live assim. Louvado seja Deus aí, os criadores desse StreamYard aí, que Deus abençoe vocês. Eu não sei se são crentes ou não, mas que Deus mantenha o coração de vocês, permitindo que a gente tenha ferramentas assim para proclamar o Evangelho. Quero agradecer ao Lucão, né, Dona Benedita, ao Lennon, Marcelo Grande, que vai fazer profissão de fé e batismo, né? Deus abençoe, irmão. O Sandro Estevam, que era daqui, está em Campo Mourão. Ou melhor, ele era de Campo Mourão, veio para cá e voltou para aí. Bênção. Marcelo Lobac, a Márcia Catarina Tomás, a Isabel Kloster, Fran
o nome está aí, eu não vou conseguir ler, não. Isso, Kouchuk, isso, pronto, né? A Eunilda Araújo, presbítero Sidney, lá da igreja do pastor Renê, a Ivanilda, a Marisa Dorner, Moisés, irmão do pastor Arão, ele estava falando para a gente que estava com eco. Moisés é uma benção, você sempre nos ajuda aí com essa parte de áudio, vídeo, a Iraci, presbítero Jaime também, Marcos Ancho, já falei do Leno, o presbítero Edson participou, a Leila Esper, a Neuma, esposa aí do pastor Renê, a Rosimari Faria, lá de Paranavaí, a Elaine juntamente com o presbítero Targino, minha mãe, dona Vani, né? Pensa, está aqui junto também, a Neir esteve com a gente, a Ana Maria Carlos. Posso fazer um interrompo? Não, hoje é aniversário, inclusive, do presbítero Targino. Rapaz, ele está participando aí da live. O presbítero Targino é um amigo muito querido, além de ser presbítero e da gente servir no mesmo conselho, é um amigo especial, alguém que eu amo muito e que a minha família ama, então eu queria render graças a Deus aí pela vida do presbítero José Targino. Benção, parabéns, Targino, Deus abençoe, irmãozão, também tem sido um companheiro, muito gente boa. Ana Maria Cavalheiro, né? Quem mais aqui? Nadir Gonçalves, Reginaldo Ins, a Leila Esper, né? Que acabou com o texto bíblico aí do pastor Renan. Muito bom. O presbítero Adilson, também aqui de Maringá. Irmãos, muito obrigado. A você que esteve conosco aqui fazendo os comentários, você percebeu que não deu para a gente colocar todos os comentários, né? Porque a live foi bastante longa, né? Eu quero agradecer aos pastores. Se Deus permitir, toda quinta-feira a gente vai estar com uma live aqui, vamos trazer novos assuntos e nosso desejo é que Deus derrame graça sobre as nossas vidas, tá? Obrigado, pastores. Obrigado a você que nos acompanha. Nós vamos terminar essa live com uma oração. Queria pedir para o pastor Renan dirigir a Deus essa oração e a gente vai terminar a live. Antes, porém, cada pastor aí dá um tchauzinho aí, uma palavrinha aí, começando pelo Renê, depois o Arão, depois o Renan. Dá uma palavrinha para as pessoas agradecendo aí. Pastor Renê. Então, eu agradeço a pastor Alessandro pelo convite, também aos irmãos que nos assistiram, os irmãos de Marialva. Hoje é o nosso culto de doutrina e eles compreenderam quando eu comuniquei que haveria de participar, né, nessa live, como entenderam. Alguns, eu creio, que estão também participando, assistindo. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, também do pastor Arão, do pastor Renan. E meu desejo, minha oração é que o Senhor continue nos sustentando e, como disse o pastor Arão, né, nos dando coragem para enfrentar o martírio, se necessário, pela nossa fé, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor Arão. Olha, eu quero agradecer aí o convite, o desafio, e fico feliz, o pessoal da minha igreja aqui participando, bastante gente, eu fiquei feliz pela participação destes irmãos, e também pela participação com os colegas pastores aí, pastor Alessandro, pastor Renê, mas assim, uma alegria, uma satisfação grande ver o pastor Renan, lá de Campo Mourão, né, participando aí com tanto afeto, tão bem preparado. Eu fico feliz porque eu conheci o Renan adolescente, piazão. Rapaz, tá ficando velho. Eu pensei nisso. Falei, rapaz, eu conheci o Renan piazinho de tudo. Né? E fico feliz, cara. Me dá uma alegria tão grande. Eu imagino seu pai e sua mãe, viu, Renan? Seu pai e sua mãe devem ficar muito alegres. Com certeza servir ao Senhor do jeito que você tem servido. O pastor Rovaldo também, que é o pastor lá da igreja de Campo Mourão, pode contar aí com o seu apoio, o seu auxílio ministerial, né? Formando lá um colegiado pastoral lá em Campo Mourão, e com certeza você tem abençoado a vida do pastor Rovaldo, da igreja. Eu fico muito feliz por isso. Alegra o meu coração. O motivo, o pastor Alessandro falou lá que ele é o pivô dessa live, né? Foi por causa daquela devocional que ele fez, né? Olha, que o Luciano Huck mandou lá o ministro da Educação, que é um pastor presbiteriano, deixar a sua fé em casa, né? Então, assim, eu fico muito feliz por isso, fico alegre mesmo e louvo a Deus pela sua vida. Joia. Passa a palavra para o pastor Renê.
Antes do pastor Renê orar, mais uma vez quero agradecer a todos. Deus abençoe vocês ricamente. Se Deus permitir, semana que vem estamos aí de novo. Pastor, está com a palavra, pode orar, encerrando a nossa live. Que Deus abençoe. Amém. Agradeço a generosidade dos pastores, amigos, pastor Arão, de longa data, ficando bem velho mesmo, já tá aí, os cabelos brancos estão denunciando. Mas para mim foi um privilégio, viu? Eu faço 8 meses praticamente de ordenação pastoral. Sou um jovem pastor, tenho muito a aprender com vocês, grandes figuras aqui hoje, já bastante caminhado, e confesso que foi um aprendizado muito grande aí, a argumentação, a forma como vocês colocaram cada argumento. Me sinto muito lisonjeado de estar participando dessa live. Agradeço ao pastor Alessandro novamente pelo convite, ao pastor Renê, que ainda não nos conhecemos pessoalmente, quem sabe em breve, foi um prazer muito grande. Pastor Arão, um amigo de longa data e extremamente generoso nas palavras, como fez. Mas então, muito obrigado. Vamos orar então, agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso que Ele nos deu entre amigos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos, Pai, porque nós cremos, Deus, que o nosso cérebro, todo o nosso ser deve ser usado para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Deus, que o Senhor continue nos capacitando, não para o nosso ego, não para demonstrarmos, Deus, que sabemos, mas para servirmos melhor a Tua igreja, Pai. O Senhor abençoe a vida do pastor Alessandro, a vida do pastor Arão, a vida do pastor Renê, ó Deus, a minha vida, que o Senhor nos continue usando como instrumentos do Senhor, Deus, para que nós possamos reconciliar pecadores, não por nós, mas pela Tua ação graciosa sobre as nossas vidas. Obrigado por cada irmão, cada irmã que também esteve participando desta live, ó Deus, que o Senhor os abençoe, o Senhor os fortaleça, Senhor, ó Deus, que eles não possam jamais se aculturar com as coisas deste mundo, pelo contrário, possam ressignificar tudo que acontece no Senhor, aos pés da cruz, ó Deus, amém, que eles possam ter base de fato para confrontar este mundo, ainda que em amor, Deus, mas com a Tua verdade, ainda que nos custe a nossa vida, a nossa reputação, o nosso caráter, Senhor, mas nós devemos nos manter fiéis, íntegros diante do Senhor. O Senhor nos ajude, Pai, nessa difícil missão, neste mundo, que cada vez mais anda a passos largos para a destruição. Nós possamos ser sal e luz. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Terminando aqui a nossa live.